Aproveitar aqui o seu conhecimento, a gente fala muito de monitoramento sintético, a gente está falando do WebMon, né, que é uma das funcionalidades, um dos módulos que nós temos dentro do HIT. Como que você explicaria para os nossos clientes o que é o WebMon? O que o WebMon faz? Bom, o WebMon, vamos colocar assim que ele é um módulo específico para monitoramentos web e APIs, né? Então a gente pode tanto ver a parte de sites, né? Então, por exemplo, quando você acessa um e-commerce, então você está visualizando, aquilo lá é um site. Só que por baixo desse site existem várias conexões, que são essas APIs. Qualquer uma que ela falhar, ela vai dar um problema no usuário ali na hora que ele estiver fazendo uma compra. Então, se a gente usa o WebMon para fazer todo esse monitoramento, desde a camada visual, que o usuário está visualizando, e as APIs, a gente consegue mitigar esses problemas ou até mesmo uma falha na hora de fazer uma compra, ou uma falha na hora de fazer uma aprovação de uma transação de cartão de crédito. Então, com esse módulo, a gente desenvolveu ele justamente para isso, para a gente estar monitorando de minuto a minuto ali, fazendo interações com todos esses elementos desses portais, dessas APIs, para justamente o cliente não ter que acionar ou até mesmo perder venda, porque hoje é muito assim, né? Ele não vai te avisar que caiu, e sim ele vai falar assim, esse site não está funcionando, vou para outro, essa plataforma não está funcionando, vou para outro. A gente está sempre lá visualizando os problemas ou até mesmo vendo se esse ambiente está funcional, não só funcional, porque no módulo a gente consegue também ver a velocidade que abre também esses sites, então a gente consegue pegar algum desvio. Por exemplo, ontem às 10 horas ele estava em velocidade de 10 milissegundos, de repente passou para 1 segundo. Então a gente consegue correlacionar isso com uma atualização na plataforma, com algum problema. Então a gente facilmente visualiza no módulo WebMon esses gráficos de tendência. E a gente tem outros indicadores, que é o APDEX. Então, o APDEX é o que? Ele mostra justamente essa velocidade do site. Então, a gente consegue ter um indicador para ver se está performático ou não para o cliente. No momento que você vai fazer a instalação do WebMon, ele é invasivo, ele é fácil de ser configurado para a aplicação dos clientes? Como que é? Esclarece para a gente isso, fazendo um favor. Tá. E ele funciona como se fosse um plug and play. Então, por exemplo, a gente tem na plataforma um módulo, você mesmo não precisa instalar agente nesses sites, nessas APIs, nada. A única coisa que você vai fazer é a requisição, né? Colocar o URL lá no WebMon e a partir daí colocar os parâmetros, se necessário, dessa API, e aí ele já vai fazer toda essa busca e a validação. Aí já automaticamente ele pega os tempos de respostas, já calcula o APDEX, já tem tudo isso assim que a gente adiciona no WebMon. E uma coisa que tem no WebMon que eu gosto, o que é um cenário web? Como é que você poderia dar um exemplo prático de um cenário web? Esse cenário seria justamente a interação que o cliente faz. Então, vamos colocar assim, primeira coisa, quando você vai fazer uma compra, você acessa o site. Então, no web cenário, a gente coloca lá, passo 1. Qual que é o passo 1 do usuário? Ele acessa o site. Então, a primeira validação. O site está abrindo? Então, criamos o primeiro step, né? Que é o primeiro passo desse cenário. E ele consegue testar alguma variável que o site deveria colocar à disposição do cliente? Sim, durante cada step, a gente pode colocar várias checagens. Entre elas, o código, o response code, né? Que é o código que responde aquela página. Então, se foi um código 200, que é o retorno com sucesso. Até mesmo verificar uma string se foi trazido na hora daquela chamada dessa página. E aí, então, o próximo passo, quando o usuário vai fazer, vou olhar um produto. Então, posso ir lá, o segundo step, clica nesse produto e visualiza se ele carregou. Ele entra, faz logon e vai para a página de produto. Então, ele está fazendo o step, acessou o portal, se logou e foi para a página de produto, é isso? Isso, exato. Então, a gente consegue simular um usuário caminhando até um checkout, por exemplo. Então, a gente consegue ir validando toda a interação do usuário nesse site, inclusive as APIs que rolam por trás desse e-commerce. Legal, isso é muito, muito, muito importante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre o WebMon, ele traz alguma informação que você consegue ver no tempo, a informação dos erros que ocorreram dentro daquele ambiente? Sim, a gente tem uma dashboard. Nessa dashboard a gente consegue visualizar todos os tempos, né, desses cenários ou desses steps individualmente. Então eu consigo ver se teve uma evolução de tempo ou uma degradação ali em cada step. E também eu consigo ver numa timeline
todos os eventos que ocorreram durante esse período que está sendo monitorado. Então ele traz de uma forma gráfica, tipo, iniciou às 10 da manhã e ficou até às 10h05, aparecendo ali pra gente facilmente ver se parou ou não, ou continua dando esse problema. Para nós levarmos aqui uma conclusão final também sobre o WebMon, existe alguma ferramenta dentro do WebMon que a gente pode colocar ou disponibilizar para algum usuário que não seja um usuário da plataforma HIT? Sim, a gente tem a página Status HIT, que a gente chama. É uma seção dentro do módulo WebMon, onde eu posso montar quais cenários ou quais monitoramentos que estão acontecendo lá e publicar isso numa página bem simples, uma página bem direta, no qual tem uma luz lá, um indicadorzinho verde ou vermelho. Então é bem simples, não precisa de treinamento, qualquer pessoa que acessar ali, ele vai ver se está ou não disponíveis aqueles serviços que você está prestando. Mas é um serviço só ou posso colocar vários nesta página? Você pode criar várias páginas e vários web services dentro dessas páginas. Então dá para você fazer um específico, por exemplo, para o comercial, um específico para os clientes que usam 3 WebMons que você tem ali monitorado. Então você consegue fazer toda essa customização diretamente na plataforma. Monitorando uma aplicação interna, por exemplo, então posso deixar isso à disposição do departamento financeiro, departamento de logística e assim por diante. Sim, pode distribuir tanto interno quanto externo, que é uma página pública. E aí também, né, caso você queira deixar um pouco mais restrito, você pode criar uma senha nessas páginas. Então fica isso. bem restrito aí só para as pessoas conhecerem essa senha. Legal. E só para finalizar, Big, o PDEX ele é um indicador criado pela indústria, então tem vários grandes players que são signatários do APDEX e que ajudaram a definir o APDEX, né? E é muito legal isso porque está ligado com a experiência digital, né, com a satisfação do cliente com o uso daquele portal, daquela aplicação web. O APDEX, esse foi um indicador já criado e até mesmo a gente coloca de forma simples também para ver. Então ele traz lá carinhas, né? Então se ele tá bom, se ele tá médio ou se ele tá muito bom. A indústria já definiu, já fez essa boa prática. Então a gente trouxe ela para a plataforma já customizada. Então se leva muito tempo para abrir um site, o cliente pode estar abandonando esse uso. Sim. Então nesse indicador é muito legal porque ele traz essa carinha mostrando a experiência do usuário, né?